Seres humanos que acompanham o Planeta Podcast, temos um recado para vocês. Show do Planeta Stand-Up, link na descrição. Ó, eu vou contar o fato frio, Vandinha faz a análise e depois a gente comenta os pormenores. O que acontece é que essa moça, que inclusive tem um namorado, que é personal trainer... Ou tinha, né? Não, parece que tem, parece que tá tudo bem entre eles. Mas eu vou chegar nesse caso, espiritualmente. Deles, né? Eu vou chegar nesse caso. E tinha e tem mesmo. Mas o fato é que ela foi distribuir aí algumas comidas para os moradores de ruas e fazer uma evangelização. E acabou que este homem e ela tiveram ali um affair. Durante o affair... durante um affair, eles estavam dentro do carro praticando... a cópula. Como é que eu posso dizer? Uma simulação de reprodução humana. Certo. E aí o namorado chegou, achou que ele estava a violentando, tirou ele no carro, produziu esta cara que parece muito o Paulo Vieira. Paulo Vieira espancado. Também. Tá? E depois a gente vai descobrir que não foi bem assim a história, né, Vandinha? Então vamos analisar os dois individualmente. E depois eu falo os pormenores. Ó, Sandra Alves, porque Sandra e Eduardo Alves, né? Então, a regência da Sandra, o que ocorre? Ela, em primeiro lugar, começa toda a linhagem espiritual do caráter em si dela, começa por esse coração bondoso que ela também tem. Então, independente do que ela fez, ela em si, ela jamais seria uma pessoa negativada, não tem uma índole pesada, tem uma índole de caridade, sim, em todos os sentidos da vida, não só em relação aos moradores de rua, como também na própria vida interna dela. O dia a dia dela é uma pessoa super comunicada, né, super comunicativa, aonde traz a bênção e todas as bondades a tudo e a todo. Ou seja, uma educação o tempo inteiro. Esse ato que, na verdade, ocorreu, ela carrega também, desde a infância, um isolamento de alma muito grande, que vem regido de uma carência muito forte. Então, tudo isso que aconteceu e acaba não justificando, né, na prática, né, com muita função, mas caindo para o mundo da espiritualidade, ela traz essa mudança, esse temperamento, não só agora, mas em outras situações. Então, não só ocorreu isso só nesse momento, como em vários outros casos já chegou a ter isso. Clinicamente, ela teria que ser cuidada mesmo, porque no nível da espiritualidade, o que traz? Traz a carência, o isolamento e a tristeza. Quando dá essa abstinência dela, desses desejos, ela parte pelo sexo. Tem pessoas que partem pela comida, ou gasta que nem uma louca numa loja, né? Ou faz umas vazões em outros territórios. Ela não, ela vai pelo lado sexual. Esse distúrbio em si, vamos dizer, que ela tem desde a adolescência, começou muito forte aos 16 anos de idade, para cá, pelo qual internamente ela vem se preparando, vem se cuidando. E o que houve ali, no caso, nesse momento, na verdade, foi um extremo, porque até então nunca chegou a esse extremo. Então ela foi ao topo dos topos, porque até então esse desequilíbrio, nessa bipolaridade que ela tem, essa ansiedade, que acaba sempre cometendo algo paralelo, sempre ocorreu, não é o primeiro caso, mas não dessa forma tão brutal, né, tão invasiva do jeito que foi. Tanto que aqui não traz arrependimento nenhum, ela não tem culpa, né, não se sente com culpa, e, ao mesmo tempo, tentando corrigir cada vez mais os caminhos. Então, espiritualmente, de outro lado, ela teve um grande livramento. Porque naquele dia e naquela noite, se ela tivesse pego uma outra pessoa, hoje ela não estaria aqui para contar a história. Porque nesse dia, o que aconteceu? Espiritualmente, foi um dia que ela estava em vários conflitos espirituais naquele dia, intenções, cansaços e questionamento da própria vida. A energia dela estava zeradíssima naquele dia, naquela noite, super zerada. Ali, perante Deus e até a proteção espiritual que essa moça tem muito, ela teve um grande livramento de ter sido com essa pessoa. Porque se fosse com um paralelo que ela já estava observando também antes, hoje ela não estaria aqui para contar a história. Seria um desencarne fatal. Caboclo responde: aquela noite e aquele dia, essa guria ela teve um livramento muito grande. Por mais que todos acham um absurdo o que aconteceu, voltando para o lado da espiritualidade, ia ser um dia totalmente horrendo, onde ela não estaria aqui para contar. Ela não só agradece a Deus, como também tenta entender o porquê de tudo isso.
É como se ela tivesse sido possuída mesmo. Espiritualmente, ela tem isso, é uma genética que ela tem, por isso que o namorado acaba perdoando, porque ela tem uma qualidade fantástica como ser humano, como esposa, como, vamos dizer, é namorildo, né, ali, como campo afetivo, ela traz a fidelidade, ela traz o lado parceiro, ela é muito prática, objetiva, eles se dão super bem, mostra na espiritualidade que eles se dão super bem, o casal em si. Um dos motivos que ele a perdoou e a perdoaria novamente se fosse o caso. Porque aqui traz também uma linhagem espiritual entre os dois muito grande. Porém, em termos do lado espiritual, ela teve um livramento. Porque essa crise que há muito tempo não dá, deu nessa fase e ela automaticamente ela foi apoiada por Deus. Porque se não fosse ele, ia ser uma morte serena mesmo. Provavelmente do próprio marido, né? Não, bebezão. Não? E aqui, se não fosse esse rapaz, esse senhor, né, no caso, esse indivíduo, ela ia praticar esse ato com uma outra pessoa, com outro morador de rua. Mas esse morador de rua, na evidência mostra, e Caboclo tá me dizendo aqui, que é o quê? Ele não ia só ficar no sexo. Ia sair muito caro. Ali, com todo o respeito do mundo, não justifica o lado prático de vocês que vocês viram. Mas no mundo espiritual, ela ia pegar alguém prático, tanto no volante, quanto na agilidade em tudo. Porque nem todo morador de rua é leso. Tem muitos que é formado, muitos pilotos, tem muitos conhecimentos. Tem muitos que moram ali, mas tem todo um conhecimento do mundo. Esse, ela pegou uma pessoa leiga, que foi um presenteado, né? Se sentiu um rei, né? Amou tudo que aconteceu. Por quê? Foi amado, né? Em todos os sentidos, né? Mas, em compensação, ele foi, na verdade, o livramento de coisas piores. Entendi. Poderia ser uma pessoa pior e aí sim ela poderia ter encarado. Ali naquela noite tinha um que estava predestinado a fazer a miséria. E essa menina, eles iam encontrar o corpo, ó, sabe lá quando. Sei. Então foi uma coisa assim, uma mistura muito grande de livramento com quedas espirituais. Eu falo isso, eu narro, mas na verdade não vou mentir pra vocês. Eu já narrei isso em casa, porque quando a Micaela começou a me falar, eu falei, Micaela, é montagem. Eu não assisto televisão, então... Depois que eu falei, meu Deus... Então, não só o que eu tô falando aqui, coisa que eu já vi em casa. Né? Eu trabalhei muito na vidência em casa. Realmente falei pro Ju, pra Carol em casa. Eu peguei e falei assim, não, essa moça, ela teve um livramento muito... Esse rapaz, esse namorado dela, ele estaria até hoje procurando o corpo. E ainda achando que ela foi sequestrada ou que alguém ali fez alguma coisa. Sei.